E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula onde a gente vai retomar aqueles aspectos a respeito de imobilizado, a respeito de depreciação, né? Depreciação é algo muito cobrado em provas de contabilidade geral, então muita atenção aqui. Se tiver qualquer tipo de dúvida entre em contato comigo, tá ok? Olha na tela essa questão de número 6 só para a gente iniciar alguns conceitos mais básicos, né? Então, o valor original de um ativo, o valor original de um ativo é o custo, é o custo. Em regra geral, um ativo ele é inicialmente reconhecido ao seu custo, né? Então, o valor original de um ativo deduzido, ou seja, menos o seu valor residual, denomina-se o quê? Então, a gente tem aqui o custo de um ativo, né? Só para a gente colocar isso aqui de forma mais didática, eu tenho o custo nesse valor aí, por exemplo, 100 mil reais, né? E eu tenho aqui o valor residual. Eu tenho o valor residual aqui, por exemplo, 10 mil reais, né? Então, ele está pedindo essa parcela aqui, essa diferença entre o custo e o valor residual. Ou seja, esse aqui é o valor que vai sofrer o quê? Depreciação. É o valor que vai sofrer depreciação, chamado então de valor depreciável, no caso de um imobilizado, né? Depreciável. No caso de um intangível, veja que ele está falando de um ativo, não necessariamente de um imobilizado. De um intangível seria o valor amortizável, e de uma mina, por exemplo, que tem os seus recursos esgotáveis, seria o valor exaurível, né? Então, olha a alternativa C aqui, valor depreciável, valor amortizável ou exaurível, deveria ter aqui, não exaurido, né? Exaurível, exaurível, tá? Então, esse é o conceito valor depreciável, ou seja, o custo menos o valor que não sofre depreciação, ou seja, o valor residual, que nada mais é do que o valor de venda daquele item ao final de sua vida útil, tá ok? Então, esse é o valor depreciável, tá ok? Bom, questão 7, uma questão agora mais recente, em relação à depreciação de bens e aos respectivos métodos e cálculo de cotas, assinale a opção correta. Ele quer então a correta. Tá ok. Então, a alternativa A, ele diz que a cota de depreciação é o valor resultante da aplicação da taxa sobre o valor correspondente ao custo. Então vamos lá, o que seria a cota de depreciação? A cota de depreciação nada mais é do que a despesa anual de depreciação. Como que eu chego na despesa anual de depreciação? Eu posso fazer aquela conta, ou seja, valor depreciável dividido pela vida útil, isso no caso das cotas constantes, tá ok? E o valor depreciável nada mais é do que custo menos valor residual, tá ok? Então posso fazer mediante aquela forma, ou eu posso fazer o quê? Valor depreciável vezes a taxa de depreciação. É a mesma coisa, eu vou escrever isso aqui para ficar mais claro, né? Então, como é que eu chego na cota de depreciação, ou seja, na depreciação anual? É a mesma coisa. Depreciação anual. Na depreciação anual, ou a cota de depreciação, eu posso, então, calcular de duas formas. Isso pensando no método das cotas constantes. Então, seria que o valor depreciável dividido aí pela vida útil, ou ainda, né, eu posso também calcular a depreciação anual segundo a taxa. É a mesma coisa, né, pessoal? Não muda absolutamente nada. Segundo a taxa de depreciação, ou seja, valor depreciável vezes a taxa de depreciação. E o que é a taxa de depreciação? A taxa de depreciação nada mais é do que 100% dividido pela vida útil. Então, da mesma coisa, por exemplo aqui, suponha que a vida útil seja de 10 anos. Então, eu vou chegar aqui no valor depreciável, né, no valor depreciável dividido por 10. Valor depreciável dividido por 10. Suponha que seja 10 anos, dividido por 10, tá ok? Bom, se a vida útil é de 10 anos, a taxa de depreciação seria quanto? Seria de 100% dividido por 10, ou seja, aqui teríamos a seguinte equação, valor depreciável, né, vezes 100% dividido por 10, veja que isso aqui dá a mesma coisa, então valor depreciável vezes 10%. É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Mesma coisa, percebe? Isso aqui nada mais é do que 10%. 1 dividido por 10 dá 10%. Então veja que essas equações
são idênticas, tá ok? Então olha só, a cota de depreciação é o valor resultante da aplicação da taxa sobre o custo? Não, sobre o valor depreciável. Sobre o valor depreciável. Então isso aqui está incorreto. Alternativa B, ele fala que a aplicação do método de depreciação denominado soma dos algarismos, ou seja, o método Cole, dos anos resulta em cotas crescentes ou decrescentes de depreciação. Olha só, isso aqui é muito raro, né? Vou colocar aqui, isso aqui é raríssimo. Isso aqui é raríssimo, né? Geralmente, quando as bancas falam do método da soma dos algarismos, ou seja, o método Cole, ele fala das cotas decrescentes, né? Das cotas decrescentes. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei isso aqui no vídeo passado? Ou seja, suponha que a vida seja de 5 anos, a gente vai fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, a gente chega em 15, esse é o denominador. Geralmente, pelo método Cole, as depreciações anuais são decrescentes, ou seja, maiores nos primeiros anos. Então, no primeiro ano, eu vou depreciar 5 15avos, no segundo 4 15avos, 3 15avos, até chegar no último ano 1 15avos. Geralmente, 99% das vezes, quando a questão não fala absolutamente nada a respeito disso, só fala método Cole, a gente faz pelo método das cotas decrescentes. Mas existe também a possibilidade das cotas crescentes, o que não tem muito sentido, né? Porque geralmente os bens se depreciam mais no início de sua vida. Mas existe essa possibilidade, portanto, essa alternativa está correta. Ela está correta porque sim, existe também a possibilidade de se fazer o método Cole pelas cotas crescentes, ou seja, no primeiro ano seria 1 15avos, no segundo 2 15avos, no terceiro 3 15avos, até chegar no quinto ano 5 15avos. Logicamente que aqui eu estou fazendo apenas esse exemplo com a vida útil de 5 anos, mas pode ser qualquer vida útil, tá ok? Então isso aqui está correto. Isso aqui está correto. Então muita atenção, né? Para quem vai fazer alguma prova do CESP, isso aqui caiu em 2017, né? A alternativa C, para a gente analisar as demais, né, o método de depreciação escolhido deve ser utilizado durante toda a vida útil do ativo, a fim que seja mantida a uniformidade e comparabilidade das informações. Isso aqui está errado, né? O método de depreciação tem que ser revisado pelo menos ao final de cada exercício, tá ok? Ou seja, se houver alguma alteração do padrão de consumo desse item, por exemplo, você imaginou que ele ia se depreciar de forma linear ao longo de sua vida útil, então você utilizaria o método das cotas constantes. Se você está verificando que ele está depreciando mais no início de sua vida, né? Portanto, você poderia mudar isso aqui para o método Cole. Ou ainda, se você acha que o método das unidades produzidas está sendo mais adequado para refletir o padrão de consumo desse item, altere. No caso de um veículo, se você acha que a quilometragem rodada é o padrão de consumo mais adequado para depreciar um veículo, utilize esse critério, ok? Então sim, não tem esse lance aqui de uma vez utilizado a gente não pode mudar, de jeito nenhum. Pelo contrário, a entidade vai revisar isso aqui anualmente. A alternativa D fala que o cálculo das cotas de depreciação e a respectiva contabilização deve ter como referência o mês em que o bem tenha sido incorporado ao ativo. Na verdade, é no momento em que ele está o quê? Disponível para uso, né? Disponível para uso, a forma pretendida pela administração. Ou seja, independente se ele já está em uso ou independente da data da aquisição. Obviamente que prefeito de prova de contabilidade geral, quando você pega lá um enunciado, olha, na data de 1 de janeiro de 2018, a entidade X adquiriu um veículo por tantos mil reais. Fica claro que é essa data que ele está disponível para uso, porque não há informação adicional. Então, regra geral, para efeitos de prova, quando a gente tem a data de aquisição, é a partir daquela data em que a gente vai iniciar a depreciação daquele item. Mas saiba que para efeitos das normas, né, a gente entende que a depreciação ela inicia-se a partir do momento que ele está disponível para uso. Por exemplo, adquirir uma máquina no dia 1 de janeiro. Isso não quer dizer que ele está disponível para uso. Eu ainda tenho que fazer ali uma obra para recebimento dessa obra, né, dessa máquina. Por exemplo, um piso reforçado. Eu preciso ainda instalar essa máquina, eu preciso ainda realizar alguns testes nessa máquina, enfim.
veja que ela não estaria ainda disponível para uso na data da compra. Suponha que ela ficou disponível para uso só em 15 de março, então seria a partir dali que ele estaria apta a sofrer depreciação, tá ok? Prefeito de contabilidade geral, se não há nenhuma informação adicional, é a data da compra, tá ok? Então ele falou aqui que a partir da data em que o item foi incorporado, não necessariamente, né? A alternativa E fala que se a depreciação acumulada alcançar 100% do valor depreciável, as cotas deverão continuar. Lógico que não, né? Se eu já depreciei todo o valor depreciável, eu suspendo a depreciação. Suspendo a depreciação. Então, nesse exemplo, né, se eu já depreciei todo esse valor, né, eu não tenho mais por que depreciar. Afinal, né, ainda existe esse valor residual, que é o valor que não sofre depreciação. Então, obviamente que a alternativa E está incorreta. Questão 8. Questão 8, né, que ele fala o seguinte: em 31/3/14, a companhia ABC adquiriu à vista um equipamento usado. Isso aqui também é muito raro de se cair em prova, né? Coloquei aqui só porque, de repente, bem na sua prova vai cair alguma coisa disso, né? Lembra que a gente viu no vídeo passado a depreciação de bens usados. Existia uma regra para saber qual que é a vida útil, né? A vida útil a ser estabelecida. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concursos, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.